Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de comunicação. Lembrando que comunicação não é simplesmente disparar um monte de palavra para quem está ouvindo. Envolve, como nós vimos na aula passada, envolve comunicação, linguagem corporal, tom de voz e as palavras. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte de ouvir dentro de uma comunicação, porque a gente sabe que a comunicação é uma via de mão dupla, então é importantíssimo a gente ter essa consciência de que a gente precisa ouvir quem está falando com a gente, tá? Então, se a gente está conversando, um diálogo informal ou uma reunião, alguma coisa, é muito importante a gente ter uma audição ativa para quem está falando com a gente. Ou seja, existem algumas estratégias para que você possa gerar uma audição ativa com quem está falando com você. E vamos seguir aqui o pequeno passo a passo de como você gerar essa audição ativa. Primeiro ponto, gerar interesse na conversa, gerar interesse no assunto, demonstrar interesse no assunto. Às vezes a gente vai falar alguma coisa para alguém e aquela pessoa simplesmente faz, tá bom, e vira as costas e ignora o que você está falando, não dá a devida atenção. Às vezes a gente está mexendo no celular ou no computador, alguém fala com a gente também não dá atenção. Então é importante a gente parar naquele momento e gerar interesse, criar um interesse, gerar uma atenção com quem está falando com a gente. Porque nada pior do que você falar e ficar falando sozinho. Confere? Concorda comigo? Muito bem. Então, uma das coisas é a gente gerar o interesse, criar interesse pelo assunto. Fazer gestos de positivo, sinais de positivo, palavras, né? Ah, bacana, legal, estou entendendo, interessante. Porque isso você ajuda a estimular a pessoa que está falando com você a gerar mais segurança no que ela está te falando. Pensa comigo, duas situações. Uma um adolescente, uma pessoa que está começando no mercado de trabalho, ou seu próprio filho, alguém que seja mais tímido, e vai falar com você, ela já tem por ela mesma aquela insegurança de falar, às vezes a autoestima não é muito boa, então, se ela vai falar com você e você corta o assunto, não, beleza, tá bom, e desvia o assunto e sai fora, a pessoa vai ficar mais desencorajada ainda de falar com você. Agora, quando você inverte o papel e a pessoa vem falar com você com uma certa timidez, um pouco de insegurança, e você dá a atenção devida para essa pessoa, ela vai falar melhor, ela vai se expressar com mais clareza, com mais certeza, com mais confiança, e ela vai ter em você uma pessoa que é um ponto seguro, um porto seguro também, para que ela possa comunicar, conversar com você, desabafar, falar de alguma coisa que ela precise falar. Nem todo mundo, nem todo mundo tem uma boa articulação para conversar. Então, às vezes as pessoas elas precisam ter certeza de que alguém está prestando atenção nela para que ela possa se sentir ouvida de fato. Então, quando você demonstra esse interesse, quando você mostra para a pessoa que o que ela está falando tem relevância, você já está ganhando vários pontos com ela. Vamos pensar. Você tem ali o seu subordinado. Vamos supor que você está na empresa, você é chefe de alguém e você está ali na empresa e o seu liderado vem falar com você, né? Seu liderado vem falar com você sobre algum assunto e aí você dá atenção para ele. Ele vai achar que aquilo que ele está falando tem relevância, né? Não é que eu estou falando que ele vai achar porque não tem relevância, não. Tem relevância. Só que às vezes ele acha, porque você não deu atenção, que aquilo que ele está falando não é importante, não é relevante para aquele momento. E aí ele sempre vai ficar meio cabreiro na hora de perguntar alguma coisa com você, de comunicar alguma coisa com você. Ele vai falar, putz, será que se eu falar vai surtir efeito? Ele vai me ouvir? Daí a importância de você gerar esse interesse para a pessoa, né? E paralelo a isso, gerar uma interpretação nesse diálogo. Então, enquanto a pessoa está falando com você alguma coisa sobre algum assunto, pontua algumas palavras estratégicas para que você consiga reforçar
esse diálogo, para você mostrar para quem está falando que você de fato está ouvindo. As pessoas, vou repetir aqui, tá? As pessoas ficam muito mais seguras e confiantes de falar alguma coisa numa reunião, num bate-papo mais formal, informal, quando você demonstra interesse e quando você interpreta o assunto gerando interação, tá? Gerando interação no assunto. Tá ficando claro? Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar pergunta aqui embaixo. Tem lá no Instagram, um caixinha de pergunta quando tiver a caixinha de pergunta. Tem no WhatsApp, quando tiver o grupo aberto. Mas, no geral, vocês podem deixar perguntas aqui embaixo na área de membros que a gente vai responder tudo para vocês, vai tirar todas as dúvidas. Beleza? Seguindo aqui com relação à nossa parte da audição. Infelizmente, às vezes, nós passamos por momentos em que a gente passa pelo preconceito ou tem preconceito com alguém ou alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui para você. Supondo que eu seja o dono de uma empresa, onde eu sempre ando alinhado aqui no terno e na gravata, né? Terno e gravata, sempre bem alinhado, barba feita, cabelo arrumado, e alguém vem falar comigo, algum funcionário vem falar comigo, e essa pessoa ela tá exatamente vestida igual eu, né? Ela tá ali de terno, gravata também, barba feita, cabelo aparado e vem falar alguma coisa comigo. Normalmente, é quase certo que eu vou dar uma atenção com uma pessoa dessa, né? Vou dar um exemplo, fazendo um corte aqui nessa minha ilustração. Imagina você, imagina que se o fórum permitisse entrar um advogado de bermuda, camiseta e chinelo contra um advogado de terno e gravata. Qual que é o advogado que a gente ia dar mais prestígio, mais credibilidade? Muito provavelmente, a gente ia dar prestígio para o advogado que está de terno e gravata. Às vezes, o que está de camiseta e bermuda ali sabe muito mais do que esse que está de terno e gravata, mas pela roupa, a gente tem esse preconceito de achar que quem está mais bem vestido tem mais relevância. Então, é só para ilustrar um pouquinho melhor isso que eu estou dizendo. Voltando aqui na minha história. Então, eu sou o chefe da empresa, estou de terno e gravata, e vem alguém falar comigo, algum funcionário falar comigo também de terno e gravata. A chance de eu dar uma relevância maior para ele é muito grande, tá? É muito grande. Não estou aqui dizendo que quem não usa terno e gravata está errado, não tem nada a ver. É só uma relevância com relação ao assunto da audição por base em um certo preconceito que às vezes nós temos. Mesma situação, estou lá, eu, chefe de terno e gravata, vem um outro funcionário ou com uma camisa assim aberta, ou só com uma camiseta que nem essa que está aqui embaixo, de gola comum, falar comigo. O mesmo assunto, mesma pauta, talvez até um pouco mais relevante, e a gente não dá a devida atenção, porque a gente dá aquela olhada de cima a baixo na pessoa, vê que ela não está vestida igual a gente, e talvez não seja tão interessante dar a devida atenção, sendo que às vezes o assunto que ele vai falar é tanto quanto interessante ou tanto quanto relevante do que a primeira pessoa que eu falei. E uma terceira situação ainda pior, gente, de preconceito que acontece muito ainda. Eu sou chefe, aí vem uma mulher falar comigo. E aí eu começo a duvidar das competências daquela mulher, mas ela está falando uma coisa assim, mas será que ela está falando tem relevância? Será que é isso mesmo? Será que faz sentido? Só pelo simples fato dela ser uma mulher. Está bem vestida, bem apresentável, sabe o que fala, muito segura, mas em pleno século XXI, infelizmente ainda existe esse tipo de problema das pessoas terem esse tipo de preconceito. Eu poderia citar vários aqui, mas aí ia ficar muito longo de preconceito e ia ficar muito complexo. Mas acredito que com esses três exemplos já dá para ter uma boa noção. Ou seja, a gente precisa romper com alguns preconceitos que a gente cria ou que foram criados para a gente e ter mente aberta, audição ativa, aberta para todas as pessoas. A gente precisa adotar o que a pessoa fala como certo, independentemente do que ela esteja falando. Por quê? Até que você prove o contrário, aquilo que ela está falando é certo, né? Enquanto ela não
não tiver alguém ou ela mesma não se contradizer e provar que aquilo que ela está falando está errado, o que ela está falando é certo. Cabe a gente aprender a ouvir. Nós teremos aí para frente algum módulo que vai falar sobre percepção de como você entender se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está falando meias verdades, se a pessoa está mentindo, se ela está inventando história. Tá? Existe técnica, dá para a gente perceber isso. Saber se a pessoa está falando alguma coisa e cai em contradição, né? Tudo baseado em perguntas e observações do perfil da pessoa, de como que ela se posiciona, como que ela faz a linguagem corporal dela. Vocês vão aprender tudo isso. Mas agora, o foco aqui é você aprender a ouvir e tomar aquilo como verdade, até que aquilo se prove o contrário, se realmente tiver que provar o contrário. Não estou dizendo que o que as pessoas falam você tem que ficar achando depois que está certo ou está errado. Às vezes é só uma informação e já está certo, está tudo garantido, mas às vezes pode ser que a pessoa esteja com conversa mole e aí fica fácil depois você identificar se a pessoa está certa ou errada. E para a gente finalizar aqui essa aula, para a gente fechar aqui os nossas dicas, nós falamos sobre gerar interesse, interagir no diálogo, eliminar o preconceito, reconhecer que nós temos esse preconceito é o primeiro passo, e depois a gente eliminar esse preconceito, e aí a gente tem o quê? Respostas. Como assim? A pessoa está falando com você está ouvindo, prestando atenção, gerando palavras estratégicas, e aí você vai fazer o que depois? Responder para essa pessoa que falou com você. Mas o que que você vai responder? Se ela não está te fazendo pergunta, teoricamente não tem resposta, certo? Errado. Sempre tem. Ou seja, a pessoa está te falando alguma coisa. Você vai fazer o quê? Você pode responder com ok, entendi, obrigado pela informação. Ok, entendi até certa parte. Você pode me explicar um pouco melhor sobre tal ponto que você falou, porque eu não entendi muito bem. Ou, olha, tá interessante o que você falou, mas eu não estou conseguindo entender o seu raciocínio. Você pode me explicar melhor o que você está me dizendo? Como eu disse, tem muitas pessoas que às vezes não têm articulação para falar. Então ela começa a falar, ela meio que se perde, fica tensa, não tem uma linha de raciocínio reta. Então, cabe a gente ajudar essa pessoa a explicar melhor ainda para a gente. Por quê? Tudo isso vai gerar mais produtividade se você estiver falando no ambiente de trabalho, vai gerar mais clareza se você estiver falando no ambiente familiar, tá? Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração na hora que a gente está comunicando a nossa audição, para saber se a gente está ouvindo com clareza e confirmar quando a gente termina de conversar com essas pessoas, quando a gente termina de ouvir o que essas pessoas estão falando, confirmar se aquilo que foi dito nós entendemos bem, nós conseguimos entender com clareza aquilo que foi dito, tá? Então, volto a repetir, comunicação é uma via de mão dupla. Enquanto um fala, o outro ouve. E assim o diálogo fica muito mais proveitoso e produtivo. Maravilha? Volto a dizer também, não deixe de se comunicar com a gente aqui embaixo. Manda aqui embaixo um comentário, fala o que você achou, sugere alguma coisa, se você não entendeu bem. Vai ter as caixinhas de perguntas no Instagram. Vamos ter o grupo vai ficar aberto em algum momento para vocês poderem fazer suas perguntas ou interagir com o pessoal lá no grupo do WhatsApp. Mas por hora, a nossa aula fica por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Forte abraço e tchau!